Galera, tudo bem com vocês? Cheguei por aqui para apresentar mais um episódio do HBcast, o podcast da HB. É sempre uma alegria chegar até você através das redes sociais e já pedindo para que nos acompanhe lá no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Você digita lá Igreja HB Chapecó e estará toda a programação do HBcast, também os cultos ao vivo que são transmitidos online aqui da nossa igreja. Então sejam muito bem-vindos, está no ar o HBcast. E antes de nós iniciarmos o nosso episódio de hoje, nós queremos falar dos nossos patrocinadores. A Oeste Tintas, com 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios impermeabilizantes para transformar seu ambiente. Sua vida pede mais cor, pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. O contato deles é 3323-0909, pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. Também queremos falar da Madeiro Comunicação Visual, tudo o que você precisar em fachadas em ACM, letras personalizadas, cortes CNC, totem, painéis, adesivos e luminosos é com a Madeiro Comunicação. E o contato da Madeiro Comunicação Visual é o 49988553991. E a Ademicon é a maior administradora de consórcios e investimentos do país, com mais de 32 anos de história, sendo pioneira no consórcio de imóveis. À frente da marca conta com o sócio investidor Roberto Justus. É crédito e é investimento porque é especialista em consórcio. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimentos? Lógico que dá. Você entra em contato com a Raul pelo 499-9820-0899 Ademicon. E nós queremos dar sequência, meus queridos, a um dos últimos episódios, né, dessa série que a gente está falando sobre os ministérios da Igreja HB. Já passamos por quase todos eles e hoje nós queremos entrevistar esse casal querido que está com a gente aqui, que é responsável pelo departamento de missão aqui da Igreja HB. E é uma alegria receber o Marcelo e a Mari. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, irmãos, pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma manhã de muita alegria aqui junto com vocês aqui. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem para nós, né? Quem é a Mari? Vou começar pelo Marcelão. Quem é o Marcelo? Conta para nós. Bom, o Marcelo é uma pessoa que começou a caminhada com o Senhor aí em 2012, né? Acabei chegando na HB em 2013, né? Fui muito bem acolhido. Em 2014 fiz o meu batismo, né? Hoje sou diácono aqui na igreja, sirvo aqui nessa casa, que é uma benção. E estou aqui junto com a minha esposa, né, auxiliando e trabalhando junto nesse ministério que é a missão, que é algo que Deus colocou em nosso coração, é algo que a gente gosta de fazer, que a gente vive isso, e a obra do Senhor é dele, né? Então, sim. Esse é o Marcelo que hoje está aqui, participando desse podcast aqui, que é uma honra estar com vocês aqui, né? A gente retribui aí com os glória, né? Amém. Mas a gente sabe que sempre Deus tem mais para fazer, né? Amém. E a Mari? Quem é a Mari? Então, eu sou a Mari, né? Uhum. Estou aqui na HB há 7 anos. Voltei para a casa do Senhor através da vida do Marcelo, né? Quando a gente se conheceu, a gente começou uma caminhada aqui, aos pouquinhos, né? Fomos fazendo os cursos, também sou diácona, né? E também estou aí nessa caminhada da missão. É uma área que a gente gosta muito, né? Que a gente se identifica porque a gente gosta muito de ajudar o próximo, né? Uhum. Então, acho que foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração, né? No meu coração, principalmente, porque eu sempre ajudei muito, assim. Sempre participei dessas áreas nas outras igrejas que eu fui. Então, para mim é uma honra participar desse ministério aí e ser membro aqui da igreja também, da HB. Amém. A gente sabe que o departamento de missão, ele é um dos departamentos mais importantes, né, que tem da igreja. É difícil você destacar, né, qual é o mais importante, né, mas dentre crianças, que é o departamento infantil, né, e o departamento de homens, eu também colocaria o departamento de missão, porque uma igreja que quer crescer, ela precisa cuidar da área social, né? Uma igreja que quer crescer, ela precisa cuidar das necessidades dos seus membros e também das pessoas que estão próximas, né? E há quanto tempo vocês estão trabalhando com o departamento de missão? Acho que já faz uns 4 anos, 5 anos. E quais têm sido os desafios, assim? A gente sabe que não é fácil, porque hoje para você fazer missão, precisa do cash, né? Precisa do money. E quais são as dificuldades, os desafios que vocês encontram nessa área para trabalhar com o departamento de missão?
Assim, na verdade, como o Thiago comentou, a gente não tem, assim, tanto recurso, né? Mas a gente sempre, graças a Deus, sempre encontrou pessoas voluntárias, né? Que sempre ajudam nessa missão. Até nós temos uma família aqui na igreja, né? Que todo mês eles nos mantêm com 7 cestas básicas, né? E quando a gente tem algo assim que, tipo, sai fora do alimento, né? Que seja um móvel, que seja roupa, uma consulta, ajudar a pagar um talão de luz, alguma coisa assim, a gente sempre recorre à igreja, né? A gente pede para as pessoas abençoarem. Até pessoas de fora, amigos nossos, já nos abençoaram e a gente acaba agindo dessa forma, né? Pedindo doação dos irmãos mesmo. E geralmente a gente consegue, assim, é bem tranquilo nesse sentido, né? Como a gente não tem um espaço para guardar as coisas, móveis, essas coisas, às vezes vem a doação, a gente não consegue pegar, né? Mas aí quando alguém precisa, a gente coloca no grupo e vai procurando pessoas que têm para doar, né? Que tem alguma coisa e se a gente consegue, daí a gente acaba ajudando, né? Dessa forma, daí. Marcelo, aqui na igreja, na HB, né, falando da HB, existem pessoas que estão em situação de extrema necessidade, assim, ou como é que funciona essa questão? Os irmãos já são mais que podem ajudar ou precisam ser ajudados? Graças a Deus a nossa igreja é uma benção, né? A gente consegue hoje atender a demanda que chega até nós hoje da missão, a gente consegue hoje dar um retorno e atender de imediato, né? Porque isso é um exemplo que Jesus deixou para nós, né? O ministério dele aqui na terra, né? Então, como tu tá na igreja bem com a tua família e tendo uma família dentro da mesma igreja que não tem tanto recurso ou está passando por dificuldades que nós não possamos estender nossas mãos, né? Eu acho que o objetivo da igreja é acolher todas essas pessoas. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem algumas famílias que a gente atende na igreja e a gente consegue dar esse suporte. E aí a gente consegue estender para fora da igreja também, né? Que a missão ela vai muito além das paredes da igreja, né? O que a gente falou, também concordo contigo, o Ministério de Crianças é muito importante, é o nosso futuro, né? Ministério de Homens, onde tem um ministério forte de homens, existe uma igreja forte, né? Existem famílias fortes, né? E o Ministério de Missão vem para completar, né? Todo esse quadro, né? Auxiliando, ajudando, fazendo a parte de ação social, o Ministério de Socorro, que a Bíblia frisa sobre isso, né? No livro de Coríntios. Mas nós só temos a agradecer, Tiago. Tudo que Deus vem colocando em nossas mãos, vem colocando pessoas, equipe para trabalhar junto com nós. Então, é só agradecer mesmo e fazer a nossa parte e atender essas famílias que hoje nos procuram, né? Sim. Se eu não me engano, acho que foi Timóteo que escreveu, né? A necessidade de a gente cuidar e principalmente, né, dos nossos, né, aqueles que estão próximos, né? A necessidade de você estar atento a ter essa visão, né? Porque a igreja, ela não é simplesmente culto, né? Não é somente o período do culto, mas tem toda uma extensão que ela precisa ser, eu costumo dizer, e tem sido o meu lema com o time de louvor, que a gente precisa ser a igreja de segunda-feira, né? Quando as luzes se apagam, quando o som é desligado, e aí quem é você? Aí você precisa de fato ser um representante do Senhor, ser uma cópia de Jesus, né? Onde você passar, para que você possa fazer o que ele fez. E o Marcelo tocou num ponto muito interessante, que é a importância de todos viverem ter esse senso de comunidade, né? Eu acho que um dos períodos que a igreja mais cresceu foi quando os discípulos, os apóstolos, né, viviam como que tudo era comum, né? Ninguém era dono de nada, mas tipo, todo mundo tinha sua propriedade, vendia ou seus recursos, investia para que todo mundo vivesse bem, né? E essa é uma dificuldade que a gente encontra, e eu queria que vocês comentassem sobre isso. Porque a nossa sociedade, ela é muito egoísta, né? Ela é totalmente egoísta e o ajudar o próximo se torna cada vez mais difícil, né? E mesmo às vezes dentro da igreja tem essas dificuldades. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Qual é a visão que vocês têm a respeito disso, né? Pois são pontos, né, Tiago, que assim, ó, o coração do homem ele vai se endurecendo, né? Então a gente percebe isso na caminhada. Mas Deus sempre levanta os mantedores da obra, né? A gente percebe isso, porque quando a gente coloca alguma coisa em oração, alguma situação difícil, Deus sempre prepara alguém para estar vindo auxiliando, né? E se nós olhar além disso, olhe quanta tragédia, quanta situação acontece, está acontecendo, né? Vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, né? E se não fosse só a igreja, né? Se não fosse só o poder público, eu acho que existe um conjunto da obra, né? Mas a igreja é fundamental, porque a igreja, além de prestar esse socorro,
esse atendimento com a palavra de Deus, né, é o que vai confortar o coração dessas pessoas também, né? Então, a gente sempre trabalha muito forte em cima disso, de, além de fazer a missão, fazer a ação social, é levar a palavra. Se não tiver a palavra, não tem porquê ter a missão, né? Só de alimento o homem não vive. E o objetivo principal é a palavra de Deus, né? Então a gente tem muitos exemplos de pessoas, né? Agora a gente já tem diminuído, vamos voltar a fazer, né? Evangelismo e levar um alimento a esse pessoal que está na rua. Mas a gente tem muitos testemunhos de muitas pessoas, né? Que nessa caminhada de nós estar atendendo com um alimento e levando uma palavra, meu Deus, são vários testemunhos de pessoas que se encontraram novamente com Jesus, né? Então essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão, estender a mão ao próximo, andar junto com o próximo e acolher, né? Sem julgar, sem querer questionar algumas coisas, fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Isso mesmo. Eu vejo que no cenário que a gente está, né? Claro que existem, como em todas as áreas, existem aqueles maus exemplos, né? Que acabam, às vezes, prejudicando. E às vezes, algumas pessoas se deixam levar por isso e não ajudam. Porque o fulano, eu ajudei e ele não fez isso. O fulano... Mas, como o Marcelo falou, precisa deixar isso de lado e fazer o que precisa ser feito, né? E existe uma outra questão que eu costumo falar que eu sempre penso quando é falado de missão na igreja, né? Hoje não existe um valor estipulado que você queira, mas acho que ainda tem o carnezinho da missão, né? E que você pode ofertar com a quantia que você quer. Mas eu queria que vocês falassem da importância da constância, né? Porque a necessidade, ela é constante, né? Todo mês vai ter alguém que vai precisar, assim como tem esses abençoados que ajudam, né? Todo mês com essas cestas básicas. Mas eu queria que vocês falassem para nós a respeito disso, né? A importância de você ser constante naquilo, né? Independente do valor, mas todo mês você lembrar que, assim como a gente não fica um mês sem comer, né? A gente não fica um mês sem pagar uma conta de luz, é necessário que a gente também tenha essa constância, essa consciência, né? De saber que vai precisar todo mês, né? E manter essa fidelidade nesse sentido. Então, quinta-feira a gente fez uma reunião de alinhamento, né? Para a gente voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia e acabamos não fazendo, né? Nós sempre fazíamos os bilhetinhos com 1 quilo de alimento para os irmãos da igreja pegar, né? Tiago quer doar 1 quilo de arroz, um produto de higiene, né? E ser constante. Todo mês o Tiago vai trazer aquele 1 quilo de alimento, tá? A gente já fez os papelzinho, e a gente vai voltar a entregar isso. Porque a gente, na cesta básica, vem só aqueles produtos ali específicos, né? Então, a gente precisa de produto de limpeza, produto de higiene, às vezes tem fralda, Sim. lenço umedecido, né? Então, outras demandas também. Então, a gente já fez isso, é uma coisa que a gente vai voltar, uma ferramenta que a gente vai voltar a usar, até para incentivar os irmãos a todo mês trazerem, né? O quilinho. E a questão do carnezinho da missão é muito importante também, né? Porque às vezes a gente precisa de um dinheiro, né? Para auxiliar uma pessoa que precisa pagar um talão de luz, pagar uma consulta, e a gente fala com o pastor, e o pastor, ele dá esse dinheiro pra gente. Mas a gente faz um mapeamento da pessoa primeiro, né? Né? Então, essa constância da gente estar ajudando é muito importante, porque a emissão sempre vai ter um caixinha, né? E sempre vai ter um alimento. Porque muitas vezes bate gente aqui na porta durante o dia, a Vanessa tá aí, sabe, né? Pedindo alimento. E se a gente não tem o que fazer daí, né? Se não tem aqui na igreja, né? Então, é interessante isso, sabe? Da gente sempre ter manter a constância. Se eu pegar o bilhete para trazer o arroz, todo mês, nem que for 1 quilo, se todos nós trouxer 1 quilo, a gente sempre vai ter alimento, né? Essa parte do carnê, é bem interessante, porque a nossa igreja é uma igreja que não trabalha, né, com carnês, assim, né, que a gente percebe que... Mas essa ferramenta foi muito importante para a missão, porque esse valor é destinado direto para o caixa da missão, né? E esse carnezinho vem com 12 meses ali, né? Então, muitas vezes tu tem a vontade no coração, tu sentiu de contribuir, então a oportunidade é ter um carnezinho desse, que daí tu sabe que todo mês tu vai poder contribuir com valor. Lá a gente não estipula valor, né? Mas tudo que entra vai para o caixa da missão justamente para fazer essas atividades e cobrir com esse recurso, isso que a Mari falou, que hoje é muito importante, né? A gente sabe que hoje as igrejas
As pessoas, quando precisam de alguma coisa, elas correm para a igreja, Sim. né? Tanto a parte espiritual, né, como não. Então, as igrejas sempre estão de portas abertas, né? Então, a HB não é diferente, a HB também é uma igreja muito acolhedora, a gente é uma família, né? E a gente entende que Deus vai direcionar pessoas para vir para essa igreja. Então, nós temos que estar preparados, né, para cuidar dessas pessoas, né? Uma coisa que é um dos maiores sonhos que eu tenho no meu coração é que esse senso de pertencimento, né, de comunidade, ele volta aos nossos corações. É literalmente voltar àquele primeiro amor, né? Porque quando você deixa de pensar em si mesmo, né? Mas começa a olhar para o próximo, independente da situação. Esse tempo atrás a gente teve uma experiência. A gente estava numa situação difícil, né? Mas se você olhar para o lado, cara, sempre tem alguém que está pior que você, que está precisando. E aí entra o desafio de você, no meio da tua dificuldade, você conseguir ajudar alguém. Nós conversávamos sobre, no departamento de finanças, né, do curso do Crow, Cassini, que o Senhor, ele sabia que nessa fase da nossa vida nós estaríamos ganhando essa quantia e que dentro dessa quantia estaria os recursos para você manter a sua casa, você ofertar na casa do Senhor e ajudar o próximo, né, sermos generosos. E eu queria que vocês falassem, tocando num outro assunto agora, a gente sabe que existem aquelas pessoas baseadas, né? Que elas não são muito chegadas ao trabalho, né? E que volta e meia, né? Acaba batendo na porta, precisando e tal. A gente nunca deixa de ajudar, né? Mas às vezes por causa dessas pessoas, alguém que realmente está precisando naquele momento, às vezes não consegue ser assistido, né? Vocês encontram muito nesses casos? Agora, assim, né, não, mas naquela época do Covid ali, tá? A gente passou por muito disso, sabe? Muita gente baseada mesmo, que aproveitou um pouco da situação para se aproveitar mesmo, sabe? Tipo, às vezes, não é que não precisava, né? Mas aí não tinha o esforço da pessoa, né? Pra, tipo, vou viver sempre de doação, né? E isso não é uma coisa boa, né? Porque Deus quer que a gente viva o melhor, né? Deus não quer que a gente viva de doação, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por algum momento que vamos precisar, né? Sim, exatamente. Não estamos livres disso, né? Mas isso tem que ser passageiro, né? A gente não pode... Tem pessoas que gostam de viver de doação, né? Então, assim, por isso que naquela época ali do Covid a gente sofreu muito com isso. Tivemos que fazer muito mapeamento e teve pessoas que a gente teve que dizer que não. Porque a gente viu que não era, sabe? Tem pessoas que fizeram até coisas assim que não foi legal, assim, sabe? Foi ajudado e acabou mentindo, sabe? Que tinha pessoas doentes, que coisa. Então, assim, se você não vai e não investiga para ver realmente se é verdade, tu acaba assistindo aquela pessoa e deixando alguém que precise. Porque naquela época ali muita gente precisou. Então, assim, o meu telefone não parava. Era assim, WhatsApp direto, porque um vai falando pro outro. Chama aquela irmã que ela ajuda, chama lá na HB, que a HB ajuda, sabe? Então, a notícia ia se espalhando. Eu não vencia atender o telefone. E tanta gente que pedia. Mas foi aquele momento, sim. Eu vejo que agora a gente já tem bem menos demanda, né? Aqui na igreja a gente tem muito poucas famílias que a gente, assim, tem que ajudar, né? Graças a Deus, assim. A gente tem assistido, consegue, né? Mas também é tudo meio que mapeado, assim, sabe? Para ver realmente a necessidade. Aqui a gente, né, amor, o que a gente faz não é só dar o alimento, né, Tiago? A gente procura levantar a vida familiar dessa pessoa, né? Como que é a estrutura familiar dessa pessoa. Porque o alimento é só a porta de entrada para nós, né? Isso aí. O alimento é aquilo que Deus colocou na nossa mão, é uma roupa, um calçado, né? Para nós entender o que está acontecendo no contexto geral dessa família, né? Para nós estar ajudando na parte espiritual, né? Como é que é essa família, como é que é essa estrutura familiar. Então isso é muito interessante, porque daí isso abre um leque, né? Para você ter várias experiências com Deus, né? E hoje, graças a Deus, né, amor, a gente consegue atender essa demanda da igreja e a gente sabe, tu comentou ali de necessidades, né? Nós também, quem não teve, né, um momento difícil, nós tivemos momentos muito difíceis na nossa caminhada, né? Quando o Emanuel nasceu, né, amor, 6 anos atrás, a gente passou uma dificuldade muito grande, né? E eu lembro até que nós vinha com ele na garupa, né, pra igreja. Mas nós nunca deixamos até a gente sempre abençoava, né? Continuava abençoando, né, o ministério e abençoava também missionários fora, né, amor? E daquilo estava no nosso coração, né, aquele processo. Nós sabia que no momento certo Deus ia
prosperar na nossa vida, né? Em todos os sentidos. E isso foi só nós perseverar, né? Então hoje a gente entende o que é a missão por causa disso. Que a gente teve experiências também, né? De alguém estender a mão. E isso é importante, né, Tiago? Isso é a igreja. Para nós isso é a igreja, né? Até a gente vinha com o Emanuel, né? A gente tinha um carro e daí nós tivemos que vender o carro para pagar a conta, porque a gente não dava, né? E aí o Manuel era bebê, a gente vinha com ele aqui, um vinha e outro levava, um pouco de cada um, né? E aí alguém às vezes oferecia uma carona para nós, né, e tal. E aí hoje eu falo pro Marcelo, como era importante. Por isso que assim, quando alguém pede uma carona para nós, a gente nunca se nega. Diferente que não é o caminho da minha casa. Né? Eu vou e levo, sabe? Se eu fica porque eu falei pro Marcelo, cara, como era importante quando nós não tínhamos carro, que alguém ofereceu uma carona para nós. Aí você dá o valor, sabe? Você passou pelaquela necessidade ali de não ter 50 reais no bolso e chegar alguém te pedir, entendeu? E você tem que dar e ficar sem pra você. Né? Na hora, assim, você, meu Deus, mas como, Senhor? Só tenho 50 reais, eu vou ter que dar pra pessoa. Mas depois Deus deu a recompensa, entende? Então, tudo isso Deus foi trabalhando no nosso coração também, principalmente no meu coração, né? Porque eu era, tipo assim, meio achava que se eu tinha os 50 reais, Deus tinha que deixar para mim os 50 porque eu tinha um filho, né? Mas, que nem tu falou, alguém precisava mais que eu, né? E aí, a gente dava e daí Deus foi testando a nossa fé, digamos assim, colocou a gente num deserto, né? Para depois a gente passar por isso e ter os testemunhos para dar também, né? Sim. Então, hoje a gente, assim, até ali no tempo da pandemia, eu não, se alguém ligasse para mim, eu não tenho, mandava uma foto de uma geladeira vazia, eu não conseguia almoçar. Eu saía da minha casa, deixava o Manuel bebê lá no aeroporto e ia lá na casa da pessoa, do outro lado da cidade, levar nem que fosse uma comida para a pessoa comer, porque eu não conseguia. Teve um fato, eu lembrei de um fato agora. Então, lembrei de um fato que uma família entrou em contato com nós, né? Que estavam passando muita dificuldade e a mulher falou que tinha 2 crianças. E aí nós estávamos indo no mercado, daí a gente resolveu comprar algumas coisas a mais, né? E aí a gente foi levar para essa família, né? Aí quando chegamos lá, era 5 crianças. E aí os vizinhos eram um sobrinho dessa mulher, e veio o sobrinho também quando viu que nós chegamos. E quando eu vi, a Mari começou a descarregar todas o nosso rancho, nossas compras. E eu disse, vai estar fazendo o quê? Ela falou, eu não posso deixar essas crianças. Não, daí eu tinha comprado umas bolachas, eu peguei as bolachas assim, aquilo ali me cortou o coração. Eu peguei as bolachas assim e falei, ó, a tia trouxe, só essas aqui tem que dividir. Eles pularam. Assim, eu nem terminei de falar, eles pularam para pegar umas bolachas recheadas, sabe? Então eu falei, aquilo lá me cortou o coração. E depois a gente ainda acompanhou mais um tempo essa família, né? Tentando demos uns ajudar com roupa, com móveis, a gente conseguiu dar uma reestruturada na família, né? Porque a gente tem que ensinar eles a caminhar também, né, Thiago? A gente tem que ensinar eles a caminhar. Não dá para não ficar no assistencialismo a vida inteira, né? Mas são coisas assim, irmão, que marcam, né? Meu Deus. Tem aquele velho ditado, né, que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, né? Mas tem necessidades que não adianta, você primeiro vai ter que dar o peixe para depois você ensinar a pescar, né? E vocês contando sobre esse testemunho de vocês, eu lembrei algo que marcou muito em relação à missão. A nossa família nunca foi de ter muitos recursos, né? A falecida mãe, ela cuidava de crianças. A maioria das crianças era filho de garoto de programa, né? Que normalmente engravidava, não tinha o que fazer e levavam para ela cuidar. Então teve crianças que entrou com, tipo, recém-nascido e saiu com 14 anos lá da casa. Às vezes chegou a ter 15 crianças lá em casa. Meu Deus. E não tinha assistência do governo, não tinha nada naquela época, né? Então era na raça mesmo. E eu lembro que uma vez existia um irmão que, por bobeira, assim, na igreja, né? Entrou em desavença com a mãe e a mãe ficou muito triste com aquele negócio. E eu era criança prestando atenção. Um dia era frio. Era nem 7 horas da manhã. Bateram na porta ali. E nós, com a necessidade em casa, não tinha nada para comer aquela semana. E aí a mãe foi abrir a porta, o irmão que tinha tido a desavença. Daí disse, irmã, eu vim para ele pedir perdão, mas eu quero que a senhora vá comigo no mercado. E aí chegaram no mercado e ele começou a falar assim, Deus mandou eu cuidar de vocês, eu sei que vocês estão com necessidade. E aí a mãe contava que ela colocava um produto no carrinho e ele colocava mais 2. Esquig, carne, tudo. E aí tu vê o cuidado que o Senhor tem, né? Porque, tipo assim, não tinha falado pra ninguém.
mas estava com os joelhos no chão, pedindo oração. E eu acho que é isso que a igreja precisa ser, né? E é que as pessoas esperam da igreja, que ela seja esse braço que chegue até elas, né? E um ponto muito importante que vocês falaram é essa questão da estrutura, né? Porque embora você precise dar o peixe, você de fato precisa ensinar a pescar. E como é bom quando você percebe, né? E você consegue identificar a estrutura. Porque a gente sabe que tem muitas famílias desestruturadas, fora do padrão que o Senhor pede, né? E que precisa alinhar essas coisas, porque se não alinhar, vai viver a vida inteira dependente dos outros, né? E quando não é a vontade do Senhor, né? Ele quer que você, de fato, tenha uma família abençoada, próspera, ele tem os recursos para isso, né? E eu queria que vocês dissessem para nós, né? Contassem para nós qual é o desejo do coração de vocês hoje à frente desse ministério, né? Qual é o sonho, os projetos que vocês têm para as próximas etapas aí desse ano. Daí nós vamos ficar mais uma hora aqui. Bora, tempo os projetos, a gente tem a gente tem uma visão, hoje Deus colocou uma visão muito grande, né, em nós, né? Mas tudo depende de pessoas, depende de valores, né? E Deus tem mandado pessoas maravilhosas, né, para a missão, né? Se você citar aqui o nome de todos, não dá para citar, senão tu vai, às vezes, esquece de deixar alguém fora. Mas Deus tem colocado pessoas maravilhosas hoje para estar, né, junto com nós. Glória a Deus. E os projetos não param, né, Thiago? A gente hoje tem projetos que a gente trabalha, principalmente agora começa o inverno, né? A gente já tinha antigamente um trabalho que era feito de levar um alimento, né, uma evangelização nesses dias, a gente vai retomar, né? Nessa reunião de alinhamento a gente tocou nesse assunto. Nos eventos de finais de ano também a gente trabalha muito em cima disso, né? E o nosso sonho mesmo, nosso projeto também que Deus tem colocado no nosso coração é nós, a HB, um dia nós ter um missionário mesmo, né? Porque a gente sempre abençoou outros missionários, né? Todos são do reino, né? Todos são fazendo a obra de Deus. Então a igreja sempre teve missionários que a gente abençoa na obra, né? Pessoas que estão fora do Brasil. Mas o nosso desejo é que ainda nós tenhamos os nossos missionários aqui da HB, né? Um treinamento específico, preparar essas pessoas que têm esse desejo no coração, né? Para um dia nós ter o nosso missionário também trabalhando no Brasil e fora do Brasil, porque hoje a gente vê muita coisa fora do Brasil, mas do nosso lado muitas vezes a gente precisa alguém, né? Um missionário que venha trabalhar. Os números hoje de igrejas no Rio Grande do Sul, né? 87, 86, se não me engano, municípios do Rio Grande do Sul não tem igreja. Por que não um projeto de missão em cima disso, né? Expandir. E então a gente ora muito em cima disso para que Deus traga pessoas que tenham essa visão e que nós possamos futuramente ter os nossos missionários fora do Brasil e dentro do Brasil também. Amém. Nós temos, ainda vamos ter nos próximos dias uma gravação com o pastor Christian e a pastora Cíntia, né? Que eles passaram na pele, literalmente, esse projeto, o processo de ir para estudar sobre isso, né? Aprender, a se formar sobre isso, né? E tiveram a experiência em campo, né? Porque é diferente. Hoje a gente vê uma molecada por aí, né? Que, eu quero fazer missão e tal, mas a palavra missão, ela tem um sentido muito maior do que você simplesmente estar em outro lugar, né? Mas, de fato, você precisa viver aquilo, né? De fato, é uma missão, né? E tem esse outro lado, a gente falou da ciência social, mas também, principalmente o lado espiritual, né? Eu cresci ouvindo falar, assim, que a missão, ela é feita pelas mãos os pés dos que vão, né? As mãos dos que ofertam e os joelhos dos que oram, isso, né? É o tripé da missão, é verdade. É o que eu sempre aprendi, né? E muitas pessoas hoje não estão engajadas em nenhum desses aí, né? E o que a gente pode fazer para que essas pessoas possam, claro, além de orar, né? Para que essas pessoas possam estar conscientes de que é necessário estar olhando com outros olhos para essa questão, né, da missão. Eu acho que tem que trazer para perto, né, Thiago, essas pessoas. Viver a realidade, né? Trazer para perto, ouvir os testemunhos das pessoas que já estiveram no campo de missão, né? O pastor Geraldo tem um testemunho muito forte no tempo que ele foi pro Haiti, né? Então, o pastor Christian, né? E a pastora também tem muita experiência nessa área, né? Então são pessoas que agregam, entendeu? Elas trazem conhecimento, né? E se nós conseguir trazer essas pessoas para perto, para elas começarem a conhecer a obra, o processo. Às vezes a pessoa fica, não vou ajudar e tal, porque às vezes não conhece lá no final, né? Lá na ponta que realmente está acontecendo, né? Mas eu quero convidar todos que têm esse sentimento no coração
né, que venha participar da missão, venha conhecer o projeto, né, venha caminhar junto, porque eu tenho certeza que Deus vai despertar no coração de vocês para grandes obras, né, que Deus tem preparado já. Eu sempre falo, né, pro pessoal quando a gente faz reunião, fala, né, sempre falo assim, a missão, a parte do socorro que a gente chama também, né, porque É o o Ministério de né? Socorro, né, Sim. que a parte da assistência social, né, é que você não faz nada esperando que a outra pessoa ou a pessoa que foi abençoada venha, te agradeça, faça por amor. A missão essa parte que a gente faz é por amor, tá? Deus vendo, tá bom. O pastor não precisa ver. O pastor não sabe nem da metade das coisas que a gente faz, porque a gente não precisa falar, né? Sim. Deus, ele vai honrar, né? Então, assim, às vezes eu vi alguém falar assim, mas nem muito obrigado não me disse. Você não precisa do muito obrigado. Tipo, Sim. a gente, como sabe que seria uma educação, né? Agradecer e tal. Tem pessoas que falam e, meu Deus, a gente recebe mensagem de pessoas agradecendo, assim, que a gente fica sem palavras, né? Como tem aquele que nem tá aí, tu ajudou, mas assim, é Deus que vai te recompensar, né? Então, esse ministério é por amor, gente, não tem. Ou você vem que tu tem no coração, ou você não vem. Mas assim, ó, quem não tem que vir. Igual, entendeu, Exatamente. Thiago? Porque assim, você vendo a realidade do outro, tu vai ver que a tua realidade tá tudo certo. Sim. Né? E aí você começa a julgar menos e entender o outro. Sim. Né? E quando você vive aquilo, tu também, começa a entender. Como nós vivemos essa parte de dificuldade financeira, hoje para mim já é mais fácil entender o porquê de repente aquela pessoa tá passando por aquilo, sabe? Exatamente. Aí tem o outro lado que tem que ter o cuidado também, que tem gente que não tem muita vontade, né? Entende? Então assim, tem que dar tudo um equilíbrio, né? E tem que fazer o mapeamento, né? Mas assim, a gente trouxe umas pessoas novas para a missão que estão com vontade aí de fazer muita coisa, então a gente vai conseguir agora fazer algumas coisas, né? Porque até a gente não tinha muitas pessoas, né, para ajudar. Mão de obra. Né? E para fazer as coisas tem que ter. A gente sozinho não consegue, a gente tem que ter uma equipe, né? Então Deus colocou umas pessoas aí que estão com vontade, né? E a gente já fez uns projetos, só não vou falar porque a gente tem que falar com o pastor ainda e falar também com outras pessoas para, né, se tá tudo alinhado, né? Pra gente fazer até o final do ano, né? Amém. Então, assim, umas coisas bem legais, assim, que eu creio que vai ser bênção, né? Então. Glória a Deus. É uma linha muito tênue, né? Entre o equilíbrio. Hoje a gente vive uma sociedade da selfie, né? Que eu faço eu tô fazendo. Mas por outro lado é necessário mostrar porque muitos estão alheios a isso, né? Não tem noção do que acontece. É essa falta de senso de realidade. E é preciso que alguém mostre, tem necessidade e precisamos de ajuda aqui, né? E aí a gente está se encaminhando pro final da nossa conversa, mas a gente teria papo para muita coisa ainda. É verdade. E o Marcelo e a Mari são pessoas que a gente admira aqui na igreja, né? Que a gente sabe do testemunho e as experiências que vocês já passaram, então é bom quando a pessoa tem propriedade para falar daquilo que passou, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? A gente sabe que eu já ouvi muitas pessoas falando tanto a respeito de dízimos, isso se encaixa para a missão. Mas eu não sei aonde que vai o meu dinheiro, eu não sei o que vai ser feito e tal. Na verdade, a gente teoricamente não precisa saber, né? É bom se tiver uma prestação de contas, mas o meu compromisso é com o Senhor. A partir do momento que saiu da minha mão, cada um vai prestar conta daquilo que vai fazer e não vai ser por causa dos maus exemplos que eu vou me deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, de abençoar. E é só, o nosso pastor diz, né, que a gente começa a crescer e ser abençoado quando nós começamos a cuidar de pessoas. E nós aprendemos no workshop de música, né, que o Senhor, a gente serve ao Senhor cuidando de pessoas, né? Então esse é o desafio que nós temos. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para nós, para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir esse podcast, sobre a importância da missão e também o que eles podem estar fazendo para ajudar. A gente quer dizer que a missão, ela está de portas abertas, né? Para quem tiver o desejo no coração de estar ajudando. Nós queremos fazer um agradecimento aos nossos pastores também, né? O pastor Geraldo e o pastor Ajá, que não medem esforços, né? Tudo que a gente bate lá, né, amor, bate na porta, o pastor está sempre, né, junto para ajudar. E a gente quer estender isso para toda a igreja, né? A missão tem que ser a igreja, né? A missão, hoje a gente está no departamento de ministério, mas a missão tem que ser a igreja.
se nós pegar a Bíblia, toda a caminhada de Cristo, todo o envolvimento das pessoas, ela é em prol de andar junto, caminhar junto, se alimentar junto, todo mundo ter condições, né, de estar junto. Eu sei que no começo, só o Espírito Santo para dar essa direção, né, porque no começo a gente sempre quer, não, mas estão fazendo o quê? O que está acontecendo? Eu acho muito importante a prestação de contas, né, tanto que a Mari tem uma planilha que ela faz, ela tem tudo no computador lá, registrar tudo que é feito. Porque se o pastor precisar de alguma informação, a gente tem, né? E eu digo assim que quando você oferta de coração, oferta a tua vida, né? Oferta valores, é tu e Deus, meu irmão, né? É tu e Deus. É Ele que está olhando para tudo que tu faz, para tudo que... Para o teu coração, somente Ele que conhece, né? Então, faça e deixe despertar esse desejo no teu coração. Deixe despertar esse amor de querer ajudar pessoas, andar com pessoas, de participar, de querer estar estendendo a mão, né? Assim como Jesus falou, o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Só aí resume todos os mandamentos, né? E para tu amar o próximo como a ti mesmo, meu amigo, tem que ser o Espírito Santo no comando, né? Mas eu desafio qualquer um que está assistindo a começar a orar em cima disso, né? Que a gente falou, Thiago, dobrar o joelho, orar em cima disso. Eu sei que Deus vai despertar no teu coração grandes coisas e Ele vai te prosperar em todas as tuas áreas da tua vida, porque isso aconteceu com nós, né? Então, a gente fala porque a gente passou por esses processos. E a gente sabe que Deus é fiel, né? Então, a gente quer deixar esse convite para toda a igreja, né, Thiago? Amém. Eu não sei se vocês vão querer contar hoje, mas senão numa próxima oportunidade. Mas o Marcelo e a Mari têm um testemunho muito forte, é um deles, né? Mas eu lembrei algo parecido de um pastor que me pastoreou, que eles passaram por dificuldade uma época na vida deles, e o que eles tinham para comer era arroz e salsicha. Eles comeram meses arroz com salsicha. E aí, quando o Senhor tirou eles da prova, o irmão convidou ele para almoçar na casa dele. E adivinha o que era o almoço? Arroz com salsicha. Mas aí eu lembro que ele testemunhava, que ele dizia assim: eu nunca enjoei do arroz com salsicha, porque eu sabia que era o Senhor que estava cuidando, e aquele momento era o arroz com salsicha que tinha, né? Mas eu sei que vocês também passaram por algo parecido e que por causa disso, né, o Senhor nos proporciona essas coisas para perseverar e chegar aonde Ele quer que a gente chegue, né? Sim. E trabalhar no nosso coração, né? Sim, principalmente. Porque eu lembro, assim, sabe, que na época, então eu tinha ganhado o Manuel, e aí eu não tinha pintado mais os cabelos, né? Por causa da gravidez e tal. E eu não tinha dinheiro para pintar o cabelo, né? E eu falei, mas nem para cortar o cabelo, não tinha mesmo, né? E daí o Marcelo tinha R$50 na carteira, né? E aí ele abençoou um irmão. Eu falei, abençoado, como que tu vai abençoar um irmão com R$50? O único R$50 que nós temos para passar um mês. Eu não consigo nem cortar o meu cabelo, né? Uhum. Eu falei, reclamei, assim, porque eu não entendia, sabe? Sim. Thiago, eu não entendia, assim, e Deus trabalhou demais. Essa situação foi para Deus trabalhar principalmente em mim, sabe? Uhum. E aí Deus colocou uma pessoa lá em casa e falou, vai lá no meu salão, que eu vou cortar o seu cabelo e vou pintar e não vou cobrar nada de você. Meu Deus. E aí eu fui. E ela me abençoou. E eu não queria, porque eu falei, meu, capaz, imagina. Eu falei, né? Mas daí, porque eu não tinha nem entendimento, assim, que eu não podia dizer que não, porque Deus ia abençoar a vida dela através da minha vida, né? Mas eu fui meio envergonhada, assim, por aceitar, né? Que a gente ficava com capaz, né? Entende? Mas assim, isso é uma coisinha que aconteceu, assim, sabe? Então, muitas vezes nós tivemos que tirar, graças a Deus, fome nunca passamos, né? Porque Deus sempre Mas assim, roupa, eu já peguei de doação da missão, tá? Pra mim, calça, pra trabalhar. Então, porque eu não tinha pra comprar naquele momento, né? Então, assim, foi... tipo, bem, assim, Deus trabalhou muito, assim, em mim. Então, eu acredito, assim, quem não, tipo, eu não posso trabalhar na missão, não tenho tempo, mas abençoa. Abençoa que Deus vai abençoar 10 vezes mais, né? Nós temos muito testemunho com relação a isso e é certo que Deus vai
abençoar, entende? Então, assim, às vezes... Deus E que nem tu falou, né, Thiago? Eu não posso... vou abençoar a missão, não sei para onde que vai. Geralmente, quando a gente faz algum evento, a gente grava e passa na igreja. Uhum. Que nem ano passado a gente fez ali nos idosos, ali na casa de idoso, né? Eu nem tinha noção da realidade que era. A gente foi lá e fez em forma lúdica para eles mostrar o que é a verdadeira Páscoa. Daí as meninas a gente teve a colaboração das meninas da Assembleia, elas fizeram uma dança profética e um teatro, mas em forma lúdica para eles entenderem, né? Porque quando eu cheguei lá, era só gente chorando, todo mundo começou a chorar, porque assim, é uma realidade que você não tem noção. Sim. Tipo assim, tu pensa, estão lá porque foram abandonados pela família, não é? Todo mundo que tá lá tem família. Sabe, alguém colocou eles lá e tem uma história, sabe? Então eu saí de lá assim, sabe? Foi mais uma coisa assim pro meu coração ficar inquieto, sabe? Disse, meu Deus, eu só tenho que agradecer, porque assim aquelas pessoas lá assim, foi muito chocante assim, sabe? Sim. Então assim, não importa onde vai, né? É você e Deus. Você abençoou No teu coração, né? o que a missão, o que a pessoa vai fazer com o valor. É ela e Deus, né? Sim. Então, assim, a gente sempre procura, abençoa, sempre procura dar satisfação. Irmão, eu ajudei aquela pessoa, comprei tal coisa, assim. Às vezes eu me esqueço, assim, porque é tão corrido, eu acabo esquecendo. Mas geralmente eu falo o que eu faço com o dinheiro que a pessoa dá pra mim, entendeu? Tem gente que dá dinheiro pra mim. Sim. Irmão, eu vou fazer um Pix pra você da missão. Você já abençoa a gente, né, Thiago? Assim, dessa forma. Então, a gente sempre procura passar isso, comprar fralda, comprar alguma coisa que a gente não consegue na cesta básica com esses valores, né? Isso aí. Então, assim, eu creio que você tem que abençoar, viu? Para ser abençoado. Quero completar, Thiago, dizendo que para ti que está nos ouvindo hoje, nos assistindo e está passando por alguma dificuldade, né? Eu quero dizer para ti que persevere. Persevere, porque a gente sabe que com tem Deus, vitória. Com Deus é assim, a gente tem que perseverar, a gente tem que botar sempre o propósito de Deus em primeiro lugar e Deus trabalha de um jeito, irmãos, que é maravilhoso, né, amor? Então, assim, não pare, não desista da obra, persevere, porque nós, no tempo de maior dificuldade, né, Deus deu um desejo para nós, né, amor, de nós ter a nossa casa, né? E foi onde a gente conseguiu comprar. E aí a gente não tinha um real. Não tinha como, mas a gente começou a orar, Deus despertou o nosso coração, e isso a gente começou a orar em cima disso, até a Mari dizer para mim, mas não tem como. Aí entra Deus. Sim. E aí eu lembro até hoje que daí uma imobiliária entrou em contato com nós, porque a Mari tinha curtido uma foto do Facebook, né? Eu tava sem trabalhar. E a Mari começou a olhar. Eu falei, vamos olhar então. Vamos olhar terreno, vamos olhar casa. O nosso sonho era ter uma casa. Não, na verdade a gente começou. A gente morava num apartamento e era meio caro o aluguel. E nós queríamos alugar uma casa. Nós olhamos umas 5, 6 casas aqui. Nós fizemos um contrato, Thiago. Quando o cara descobriu que nós era crente, nós já tinha pedido os 30 lá no apartamento para morar na casa. Quando a gente foi lá levar o contrato assinado para ele, que ele descobriu que nós era crente, ele falou que crente não morava na casa dele. Ele rasgou o contrato na nossa frente. Sabe, foi um negócio meio... Nós convidamos o filho dele para vir no culto. Não, nós fomos lá e começamos a pregar pro filho dele. Nós somos da igreja e tal. E aí o guri começou a gostar. Não, eu quero ir, eu conheço um guri e tal, que vai lá. E aí ele rasgou o contrato. Não deixou nós... Eu falei pro Marcelo, meu Deus, mas como nenhuma casa não conseguimos... É que Deus queria nos dar uma casa, não para nós alugar. Se nós não, e Deus estava usando essas pessoas e nós se frustrando, achando que não tava dando certo. E aí certo. eu disse pra Mari, então nós vamos começar a orar pela nossa casa. E aí foi pro Facebook procurar lá nos Facebook, não sei o que. E a Mari curtiu algumas páginas lá, terreno. E aí uma imobiliária entrou em contato com nós. Daí eu falei, a Mari falou, vai lá ver. Apareceu um terreno bem interessante. Aí eu falei pra Mari, vou ir, porque... Né? Olhar não pagar nada. E aí eu acabei indo, né? E... o terreno é um lugar maravilhoso, né? E aí passamos nossos documentos para eles, e quando eles foram passar o nosso, como é que eles fazem uma avaliação, né? Não passou o nosso, porque nós estávamos com o nome sujo, porque nós não tínhamos um monte de conta. Não tava, só tinha pagado assim, pagava em atraso. Mas estava com restrição, não lembra? Tipo score. Aí daí não passava. Daí eu disse para eles, então não, vamos deixar então. Deixa isso aí. Daí a gente voltou para casa, se decepcionou um pouco, continuou morando. Eu falei, não vou mais olhar terreno, não quero mais saber de nada. Passou uns dias, a mesma imobiliária entrou em contato com nós. Entrou um outro terreno no mesmo lugar, no mesmo bairro, ali na mesma região. Vamos tentar. Daí eu falei, viu, mas nós estamos com aquela situação, né? Daí eu lembro até hoje. O vereador falou, viu, mas vamos lá que esse terreno é para vocês.
Ó. E aí daí eu fui junto com ele. Eu não quis ir olhar porque eu A falei Mari que eu não não quis ia ir nem lá ir pra sonhar não- e depois É, falei que não ia dar certo. E aí eu fui, né? Aí eu fui lá e, aí era sabe aquele lugar que tu olha é aqui. Tu orou, tu Aí falou, entrei né? no terreno, peguei um punhado de terra, comecei a orar, né? Falei, senhor, e daí até o vendedor falou o que ele tá fazendo. Eu falei, tô pedindo pra quem pode, né, me ajudar. E aí ele disse, meu Deus, que benção, né? Eu falei, não, esse aqui vai ser nosso, né? Decretei lá aquele dia. Entreguei os documentos pra ele. Aí ele foi pra empresa, né? Meia hora depois ele me liga, olha, eu não sei o que deu aqui, mas tá tudo Não certo. tem nada no nome de Tá, vocês. se tu quiser, nós já vamos fazer aqui correspondendo Caminhar. da caixa aqui e vamos encaminhar, porque aprovou. Uhum. Aí eu liguei pra Mari, falei, Mari, aprovou. A Mari, não é verdade, não, aprovou. E aí começou, Daí irmão, que eu fui conhecer o terreno. aí a história é maravilhosa, porque daí o que acontece, nós tínhamos recém conseguido comprar um Peugeotzinho, né, amor? Não vi, é um Peugeot, irmão, não é querer O falar mal, zoinho. nós não queremos falar mal, né? Sonho todo mecânico. O sonho todo mecânico. Aham. E aí, quando a gente foi na imobiliária, eles precisavam uma entrada pra segurar esse terreno. E não, E daí 10 mil. eles queriam 10 mil reais de entrada, então nós não tinha. Não tinha. E aí a gente ofereceu o carro, né? E aí eles olharam pro carro, né? Ligaram nas garagens, as garagens ofereceram 5. Uma outra garagem ofereceu 6 e tal. Foi. E daí eu disse, viu, o único jeito é se vocês ficar com o carro. E eles e aí não eles não queriam queriam pegar. E aí chegou um dos donos da imobiliária, um senhor bem antigo, né? E daí como é que tá a negociação do terreno? Eu falei, estamos negociando, só que nós queremos dar o nosso carro. E ele falou, que carro vocês têm? Eu falei, esse Peugeot que tá aqui na frente da imobiliária. Daí ele foi na janela e olhou, mas é um baita carro. Eu tive um desses. Mas, quanto é que vocês querem dar? 10 mil? Não, nós pegamos. Comprar. Ficaram com o Peugeot. Fizeram um E cheque deram pra a nós. entrada. Daí, assim, aí a gente vê o que Deus faz. Não Daí tem nós ficamos a pé, né? aí nós ficamos, para Deus nada é impossível. E aí a gente começou o processo de construção da casa, foi um lugar muito abençoado em nossas vidas. Não, Então e- eu quero, né, o que a gente tem que tirar de lição? Irmãos, para Deus nada é impossível, né? Não, a gente Não, e trabalha o na missão valor de da ver tanta parcela que coisa. ficou do empréstimo lá, do financiamento, era o valor que a gente pagava de aluguel. É. Então foi só um Certinho. tempo, foi só um tempo. E o cara de falou que ia nossa- demorar 3 meses pra liberar o financiamento, não deu nem um mês, nós já tava com o dinheiro começando a fazer a casa. Até isso Glória Deus, a Deus. Deus colocou Tudo. a mão, porque geralmente demorava 90 dias, né? É. E nós com 30 dias já estava liberado o valor, dinheiro, tudo certo, E- sabe? Eles até hoje a gente encontra aí. Eles querem vender tudo pra nós agora. Agora nós estamos comprando vamos comprar um outro terreno, né? Não, E aí eles já vieram atrás. Sai os de nós. loteamentos, Viu? eles ligam pra lá. Vocês Ó, aí- tem um lá pra você. Ah, tem um. Vamos Não, lá não. orar pelo terreno Daí lá. a gente contou, né? Daí depois o testemunho do apartamento, que daí a gente comprou o apartamento É, e vendeu. é uma- E daí eles ficam bem loucos, né? Porque eles querem vender pra nós. Mas é uma Que, benção. tipo, eles acham que nós somos assim, né? Porque ele falou não, Mas- 1% de chance deles aprovarem o financiamento. Mas o que a gente naquela entende, situação, Tiago, sabe? assim, ó, quando a gente entende Amém. lá, né, João capítulo 1:12 diz que todos somos filhos se reconhecemos Jesus, né, Uhum. como nosso Salvador, que nasceu, morreu e ressuscitou, né, está vivo. Então, se somos filhos, né, então olha o Pai que nós temos. Sim, Então, assim, ó, nada é impossível. é verdade. Nada. Eu não sei se o teu problema é na área espiritual, parte de cura, né, parte financeira, parte conjugal, não sei. Mas eu quero dizer pra ti que Deus pode resolver teu problema. Sim, É só tu ser fiel com ele, ele é fiel contigo e a gente tem a prova disso. é verdade. Amém. Tem muitos testemunhos aqui na igreja e que nos próximos dias, dá um spoiler aqui, a gente vai ter uma série de aniversário da HB. E muitos testemunhos a gente vai contar aqui. Meu Deus. Mas a gente tá caminhando pro nosso encerramento aqui da HB, encerrando de uma forma baguá. Hoje. E, gente, eu quero agradecer de coração a vocês que nos acompanharam nesse episódio. Dizendo pra você que Deus ele é justo, é fiel, não fica devendo nada pra ninguém. Tudo que você fizer por alguém, ele vai retribuir pra você. Isso é uma certeza que nós temos. Mas sempre faça não com o intuito de receber de volta, né? Mas faça com amor, como foi dito aqui, que o Senhor te recompensará. Tá bom? Entrega tudo nas mãos do Senhor, as dificuldades que você tem, os projetos que você tem, porque Ele sabe o que você almeja no teu coração, e a palavra diz que o que Ele tem para você é maior que isso. verdade. Então, que o Senhor possa te abençoar. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. E não deixe de nos seguir, curtir, compartilhar com alguém que você conhece. E esse foi o nosso HBcast de hoje. Deus te abençoe.